Olá, meus amados, minhas amadas, mais uma vez aqui Uricelli, como vocês já sabem, para mais um assunto polêmico. Como diz o irmão Edinho, para mais um papiro. Vamos falar aqui a respeito de alguns temas que são polêmicos, mas que nos são ensinados e nós somos levados a crer sem nem mesmo questionar. Então, como eu anunciei antes, o nome do canal aqui é Sem Fermento. Vamos lá, vamos para a Escritura. Porque vou fazer a leitura através da Bíblia do Almeida. Bíblia do Almeida, está com a capa jeans, como eu já mencionei em outros vídeos, mas ela é uma Bíblia do Almeida, da Shed. Bíblia Shed, né? Eu estou fazendo assim, irmão, porque tem pessoas que acham que eu estou inventando coisas, mas na verdade não, eu estou desvendando coisas que nos foram ocultas. Então aqui em Romanos 1:20, para a gente começar, eu só queria deixar isso bem claro para que os irmãos vejam com seus próprios olhos e ouçam com seus próprios ouvidos. Diz assim as Escrituras: porque os atributos invisíveis de Deus, como está escrito aqui, que para mim é Yahweh, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Porquanto, tendo conhecimento de Yahweh, aqui está de Deus, não glorificaram a Deus, ou seja, não glorificaram a Yahweh, nem lhe deram graça, se tornaram nulos. Aí ele diz assim, se tornaram nulos em seus próprios raciocínio, obscurecendo-se o coração insensato, inculcando-se por ser sábio, tornaram-se loucos, né? Inculcando-se por ser sábio, tornaram-se loucos. E agora que vem, e mudaram a glória do Yahweh incorruptível, a glória do Criador eterno incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, aqui está escrito Deus, né? Vamos ler como Deus aqui, né? Por isso Deus entregou tais homens às imundícias, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Aí aqui ela eternamente é que finaliza com um amém, mas eu vou dizer para os irmãos, assim seja. Por causa disso, Deus entregou as paixões infames. Tá, mas aqui já é um... Então, assim, alguém mudou alguma coisa, né? E que coisa foram essas mudadas? O conhecimento verdadeiro foi tirado do alcance de qualquer pessoa. Foi tirado do nosso alcance e foi colocado em lugares secretos. E hoje eles nos dão o vinho dessa imundícia. Porque a taça está cheia, mas a taça está cheia do engano, do vinho da prostituição, porque nós tínhamos um vinho novo, dado pelo Criador, um vinho do qual teríamos alegria de beber, era aquele vinho puro que foi dado na taça, mas essa taça caiu em mãos erradas. Então, como eu mencionei na semana passada a respeito da palavra santo, algumas pessoas me questionaram e perguntaram se eu estava me referindo ao Espírito Santo. Na verdade, não é a palavra, não é o Espírito. O problema está na palavra santo. O problema está na palavra santo, que implica
e ela está correlacionada com o espírito do Yahweh, com o espírito do Criador. E para aquele que é trinitariano, ele vai tentar defender suas teses de todas as maneiras, mas ele não vai ter respaldo bíblico. Em Deuteronômio diz assim: ouve Israel. Deuteronômio 4:6 ou é 6:4, não lembro agora, mas a gente pode abrir para ver. Deuteronômio 6:4 ou é 4:6, vou ver aqui. Diz assim: ouve Israel, o Senhor, o Criador, é um. Mas a gente vai ver isso aqui. O Deuteronômio 4:6 mesmo. Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único Senhor. Aí vem aqueles que defendem a tese trinitariana, né? Aqueles que defendem a Trindade, como eu também um dia defendi, vão questionar de todas as maneiras, mas eles não têm respaldo bíblico, assim também como eu não tinha. Vamos refletir um pouco sobre a Trindade. É algo absurdamente incompreensível, mas a gente tem que crer sem mesmo questionar. Não é verdade? Mas o que acontece? Trindade. 3 seres diferentes, na verdade, 3 deuses diferentes que formam um só propósito. E aí a Trindade, ela destrói a filiação de Yahushua. Ela destrói a filiação de Yahushua. Por quê? Por que ela destrói? Se o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, logo eles não podem ser criados. Porque Deus, ele tem que existir. Ele não pode ser criado. Se ele é um ser criado, ele não é Deus. E Yahushua, ou Jesus, para aqueles que ainda não sabem a respeito de quem se trata ser Yahushua, na verdade, Yahushua é o verdadeiro nome do Salvador de toda a humanidade. Jesus, ele foi colocado, ele foi nos dado pela Igreja Católica, através dos concílios que houveram, Jerusalém, Nicéia, Tanás e diversos outros mais. Então, foi trocado o nome, foi substituído o personagem, né? E o que acontece? Esse nome, Yahushua, ele é novidade para as pessoas hoje, mas vamos ver como que surgiu Yahushua, né? Como surgiu Yahushua, o verdadeiro nome do verdadeiro Salvador. O Criador, antes de criar até mesmo talvez o universo e o mundo, antes dele criar todas as coisas, ele gerou o seu Filho. E ele nos exemplifica dessa maneira. Quando ele cria o homem, aquele que é trinitariano, ele vai ter mais nó na cabeça agora. Agora que ele vai dar um nozinho na cabeça. Quando o Criador cria o homem, ele cria o homem do pó da terra. Não é verdade? Ele cria o homem do pó da terra. E em seguida, um período depois, ele vê que o homem não era bom que o homem estivesse só. Ele vai e cria a mulher, mas ele não utiliza não utiliza o mesmo processo. O processo da criação da mulher já é um outro. Ele faz com que o homem adormeça, tira uma de suas costelas e preenche com carne em seu lugar. E dessa costela, ele cria a mulher. E de onde a mulher foi gerada? O homem foi criado, mas a mulher foi gerada. Perceberam isso? Ou seja, por que ele fez isso? Para também nos mostrar a maneira pela qual ele gerou o seu filho. Ele gerou o seu filho não semelhante a ele, porque ele já existia, mas ele gerou o filho do seu próprio lado. Por isso o filho diz: eu e o Pai somos um em essência. Se eu tenho uma laranja, ainda que eu te dê só a tampinha dela, você vai estar chupando da mesma laranja que eu. Não é verdade? Então, meus amados, quando o Criador faz o homem e faz com que a mulher seja gerada do lado do homem,
Ele está também nos mostrando da maneira que ele gerou o seu próprio filho. E isso, na mente de um trinitariano, talvez seja uma coisa absurda, ok? Mas a Trindade, ela destrói essa coisa maravilhosa que o Criador nos revelou por meio da criação do homem. Como assim? Se os três são deuses, logo o Filho não foi gerado. Fácil de entender. Logo o Filho não foi gerado. Agora, olha só, pensa mais um pouquinho, vamos aprofundar mais um pouco. Os três são deuses, logo o Pai não é Pai, o Filho não é Filho, e o Espírito também não é Espírito, porque ele também é um Deus. Beleza? Então, não existe hierarquia. Mas o que é que nós vemos nas Escrituras? Será que é isso que nós vemos nas Escrituras? Será que o Pai não é maior do que o Filho? Aonde que fica a hierarquia na Trindade, meus amados? Aonde que fica a hierarquia na Trindade? Mostrem-me. Porque vocês sabem falar mal, mas vocês não têm coragem de pôr a cara para falar, assim como eu estou tendo coragem de colocar a minha cara aqui, para poder desvendar as mentiras entregadas ali nos templos religiosos. E infelizmente os amados que estão lá dentro, eu peço de todo o meu coração que a Yahushua os chame, porque a obra é grande, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Se nós olharmos para trás nas Escrituras, nós vamos ver quem era o povo que detinha a verdade. Eu nunca vi Yahushua uma vez sequer defender argumento de qualquer religioso que tenha levantado a sua voz para ensinar o povo ou para falar com ele mesmo. Mas todas as vezes que um religioso abria a boca, eles eram repreendidos, eles eram exortados, eles eram, alertados a se corrigirem. Mas então, aqui na Trindade, o que acontece? Ela destrói a filiação. Por que ela destrói? Porque um Deus não pode ser criado, para começar. Não existe hierarquia, né? Não existe hierarquia. E na matemática da Trindade, 3 é igual a 1. Mas vamos ver o que a Bíblia diz? Na verdade, as Escrituras. Beber uma aguinha aqui. Não sou fachel não, mas... Vamos ver o que as Escrituras diz? Deixa eu pegar o meu bom e velho caderno de anotações aqui, porque nós vamos ver algumas passagens que vão nos fazer refletir melhor a respeito do que está sendo falado. Bom, para começar, vamos ver o que se fala aqui em Mateus 10, ou Mateus 19. Mateus 19, verso 5. Mateus 19, verso 5. Verso 5. Aqui, irmão, é porque as coisas eu faço assim, não é de improviso, mas é que acontece na hora, tá? Eu não escrevo nada antes, mas é que acontece na hora. Mateus 19, verso 5 diz assim: E que disse? Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e tornar-se-ão uma só carne. O que isso tem a ver com relação à Trindade? O que isso tem a ver com relação à Trindade? Né? Quando o Filho foi gerado, é Ele e o Pai. Da mesma forma, Ele nos exemplificou na criação do homem, para que nós pudéssemos compreender. Então, vamos agora ver aqui João 10, que é Yohanan, né?
Yohanan 10, 30, que nós vamos entender um pouco melhor. E diz assim: eu e o Pai somos um. Eu não estou vendo. Eu não sei aonde que 3 é igual a 1. É que eu e o Pai somos um. No que? Na essência. Lembra da laranja? Na essência. Aí tem alguns outros versículos. Tem João 1,18. Pertinho. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus, né? Vou ler Deus porque está escrito aqui. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio, o Deus unigênito que está no seio do Pai, e quem o revelou. O Deus unigênito é quem o revelou. Aí temos aqui também Deus unigênito. Por que ele é chamado de Deus? Porque é a mesma essência. 1 e 3, que vai dizer assim, né? No princípio era o verbo, que aqui as pessoas têm o hábito de chamar esse aqui de Deus, né? Mas na verdade nós vamos desmistificar isso aqui agora. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Yahweh, ou Deus. E o verbo era divino, e não Deus, como tem em todas as Bíblias aí blasfemada. O verbo era divino. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos para o outro versículo, a gente vai chegar lá. Romanos 8, 22 a 25. Diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Esperança que se vê não é esperança. Não é esperança, pois o que algum vê, como o esperar? Né? Aí ele diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ok. Tem mais versículo. Vamos ler os versículos. 1 Timóteo 2, 5. Vamos ler os versículos. É muito importante. 1 Timóteo 2, 5. Timóteo 2,5 diz assim: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Eu vou ler como está escrito: Cristo Jesus, Yahushua, homem. Judas 1,4. Abriu em cima. Vamos lá, irmão. Pois certos indivíduos, tá um pouco escuro aqui para mim.
pois certos indivíduos se introduziram com intuito de dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Mas assim, esses homens têm ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Criador eterno Yahweh e negam o nosso único soberano Senhor Yahushua, nosso Salvador. Então, vemos que tem homens maus aí. Tem homem mau no pedaço, tá? Tem homem mau no pedaço. Vamos ver outros versículos? Tipo Colossenses 2:2. Que tal? Vamos lá, tá perto, tá pertinho. Colossenses 2:2. Diz assim: para que a operação deles sejam confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. O que ele está querendo dizer aqui? Para vocês que ainda não entenderam qual é os mistérios do Criador, ele deixou isso exposto durante um período nessa terra. O mistério do Criador é o seu Filho, como nós lemos aqui. O mistério do Criador é o seu próprio Filho. Hoje, o Ruá do Yahweh, ou o Espírito do Yahweh, do Altíssimo, se encontra atuando por meio em nós, nos levando a correções, nos chamando a compromissos com a palavra, nos levando a ter propósito a ser alcançado. Então o que acontece? A Trindade, nós temos 3 deuses a qual obedecemos. Hein? A qual deles nós obedecemos? Aos 3 que ao mesmo tempo é um, né? Mas existe hierarquia. O próprio Cristo, Yahushua, né? O ungido, ele diz assim: eu vim fazer a vontade de meu Pai. E aí ele pede lá: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. João 17, só lê o capítulo todo, tá ali por volta tá ali para baixo do capítulo, já chegando próximo ao fim, ele faz essa oração e aí ele fala dessa forma. E também ele tem uma outra coisa para nos apresentar: a vida eterna. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti como único e eterno Criador, Yahweh. Eu adoro esse nome, gente. Eu falo demais porque eu adoro esse nome. Eu adoro esse nome. E 7.200 vezes ele é mencionado nas Escrituras. Só que você não encontra, porque os homens intencionalmente tiraram, para que aqueles que desejam a salvação possam não invocar esse nome. Porque todo aquele que invocar o nome do Altíssimo será salvo. Do Altíssimo, do Soberano. Então, assim, o que acontece? Esse nome ele foi ocultado por quê? Porque através dele todos alcançariam salvação, todos, mas foi ocultado. E aí criaram-se diversas doutrinas, dogmas que distanciaram o homem da verdade.
Porque cada um lugar se diz ter a verdade, e cada um tem um pedaço dela. Mas a verdade mesmo está com aqueles que buscam Yahushua. E hoje, quem pensa que eu estou sozinho, está muito enganado. Porque ainda que eu caia, tem mais 7.000 que não se curvaram. Mas não é que eu vá cair em pecado, não. Ainda que tirem minha vida, porque inimigos eu já conquistei, coisas que eu não tinha antes quando eu falava de Jesus. Mas hoje, só pelo fato de eu entregar Yahushua para as pessoas, eu sou hostilizado, eu sou ridicularizado. Aqueles que um dia diziam me amar, hoje são eles que se distanciaram e que me chamam de endemoniado. Para nós vermos como o sistema religioso faz, né? Eles fazem, mas não conseguem levar adiante um amor incondicional pelas pessoas. Mas eu não me importo, porque a verdade é que todos seriam odiados, como diz lá em Mateus. Vós sereis odiados de todas as nações. Olha só, não é por alguns e por outros, não, é de todas as nações, por causa do meu nome. Enquanto eu preguei esse nome, Jesus, enquanto eu anunciei esse nome, Jesus, eu não tive um inimigo sequer. E durante 21 anos, eu não tive nenhuma comprovação de um inimigo que tenha surgido. Mas todos, assim, acabavam me respeitando. E, assim, quem queria falar, falava. Quem não queria falar, não falava. Mas nunca se levantou para falar mal de mim. Hoje, só pelo simples fato de eu falar Yahushua, aí a coisa fica feia. Aqueles que um dia me abraçaram, hoje são os que me repudiam. Mas bola para frente. Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E eu digo para você, meu amigo religioso, e para você, meu amigo católico que não frequenta, para você que tem uma vida que jamais imaginou estar um dia na presença do Criador, saiba que nós nos depararemos com Ele diante do julgamento. Aqueles que saírem dessa terra salvo não serão julgados, mas aqueles que não entregarem a sua vida a Ele. Eu não estou aqui para pregar libertinagem, eu estou aqui para pregar a salvação. A salvação é a promessa que foi feita a Adão e Eva há mais de 5.500 anos atrás. Promessa é essa que foi ocultada de todas as nações, de todos os povos, línguas, tribos e línguas. Então, assim, o que acontece? A Trindade, ela tem um problema muito sério. Ela destrói a filiação. A vida eterna está em quê? Consiste em quê? Em conhecer o Criador, o Altíssimo, como o único e verdadeiro Criador, Elohim, para os judeus, né? Como o único e verdadeiro Criador eterno. Yahu. E conhecer a Yahushua, a quem Ele enviou. Não implica em estar em um templo religioso congregado com alguns irmãos. E as pessoas fazem confusão a respeito da palavra congregar. Congregar não quer dizer estar em um templo religioso. Congregar não significa estar num templo religioso com um grupo de pessoas, porque as pessoas que entram ali naquele local, naquele recinto, vou chamar de recinto, elas estão indo contra a Bíblia. Eu vou falar Bíblia porque é o nome que foi dado ao livro, né? Mas, na verdade, é as Escrituras. Elas estão indo de contra a Escritura. Como assim? A palavra, quando Ele ensina o povo a orar, Ele fala para que o povo entrasse no seu quarto, fechasse a sua porta e orasse ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que está em secreto te abençoaria publicamente. E o que nós vemos dentro dos recintos religiosos? Nós vemos um líder. Fiquem de pé, vamos orar todos juntos. Opa, tá errado, já está na contramão. E aí, como se não bastasse, ainda tem aqueles que gostam de orar em pé nas esquinas e nas praças. E o que nós vemos dentro dos recintos religiosos? A mesma coisa. Eles gostam de orar em pé nos recintos, nas praças.
indo contra as Escrituras. O Salvador não ensinou isso. Não ensinou isso. É para nós orarmos uns pelos outros, sim, mas é de uma forma muito diferente. Ele nos ensinará em secreto. Mas isso aí para o religioso é muita comida. É muita comida. Mas meu principal objetivo aqui é alcançar aquelas pessoas que ainda não tiveram nenhum vínculo religioso, não entraram em nenhuma religião ou pretendem entrar. Não entrem. O Salvador, ele não veio estabelecer religião. Pelo contrário, ele veio tirar o povo da religião. Quando Pedro se aproxima da Porta Formosa, havia um homem coxo, não sabemos quantos anos. A Bíblia não menciona, né? A Escritura não menciona. E esse homem olha, fita os olhos em Pedro e João e fala assim, pede esmola. E Pedro e João agora fitam os olhos nele e diz a ele, olha, não temos prata nem ouro. Eles eram discípulos de Yahushua. Mas olha só o que ele fala, não temos prata nem ouro. Mas o que temos, isso te damos. Em nome de Yahushua, levanta e anda. E ele, tomando aquele homem pela mão, ele em um salto só se pôs de pé. E começou a glorificar Yahweh. Começou a glorificar o Altíssimo. Começou a bendizer o seu nome. E aí aqueles líderes religiosos que ainda não estavam presentes, e as pessoas vendo aquilo, se aproximaram deles e cada uma ia crendo porque não estava acreditando no que havia acontecido, na cura daquele homem que havia tantos anos ali na Porta Formosa pedindo esmola. E aí quando chegam os capitães do templo, isso está registrado em Atos 3. E quando chegam os capitães do templo, os religiosos mandam prender Pedro e João. Eles prendem Pedro e João. E no dia seguinte eles soltam. Mas eles falam para eles, olha, não façam mais isso, não preguem mais nesse nome. Só que quando eles saem da prisão, do seu cativeiro de um dia, eles descobriram que 5.000 homens se converteram. Se ele estava dentro de na porta de um templo, converteu 5.000 almas, as verdades que eram anunciadas ali. Qual era o problema então dos sacerdotes, dos capitães dos templos com ele? Porque ele converteu essas 5.000 almas. Dessas 5.000 almas, elas foram convertidas ao verdadeiro evangelho, à verdadeira promessa. A boa mensagem foi plantada naqueles corações e essas pessoas se converteram. Diferente das palavras que hoje se ensina nos recintos religiosos. Palavras essas que só buscam coisas terrenas. Outro dia eu estava assistindo uma pregação de um amigo, assim, eu posso dizer de infância, apesar dele ser mais velho que eu um pouquinho, mas ele me viu crescer praticamente. Vamos buscar as coisas do alto. Mas olha, eu fiquei ridicularizado com as coisas do alto, é de alto valor, não do alto dos céus, não da vontade do Pai, buscando valores materiais. Que isso, gente? Ele fala para Maria, né? Maria escolhe a melhor parte e Marta ali preocupada com os seus afazeres. Só existe um e não três. Nós só temos que adorar um e não esses três. O Filho merece todo louvor, toda honra. Ele merece. Ele é o preço que foi pago por nosso resgate. Mas ele mesmo disse, adora o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Aí ele vem, tem aquela questão do jovem rico. Por que me chama bom? O bom é um só, que é o Pai. Né? E aqui nós vemos que existe a hierarquia do qual a Trindade não tem. Do qual a Trindade não emprega. Porque todos três são um só. Então, na verdade, o Deus da Trindade se encarnou, viveu entre os homens. Na verdade, quando Miriam, que esse é o seu nome em hebraico,
não é Maria, porque Maria é um nome blasfemado, aportuguesado, né, no caso, é transliterado, aliás, para português. E quando o anjo Gabriel aparece para ela, ele diz: o Espírito do Altíssimo te envolverá, né? E isso aconteceu? Aconteceu. Mas para ungir aquela criança que seria gerada. Porque essa criança ela era escolhida. Vamos ver mais alguns textos aqui que tem que beber água. Tem que beber água. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui que eu estou lembrando aqui agora. 1 Timóteo 1 1 Timóteo acho que é do 14 a 17. 1 Timóteo 1, acho que é do 14 a 17. Vamos ver aqui. Se não for esse... Ah, tá. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estou ciente de que todas... Aqui é a segunda. Eu estava em 2 Timóteo, por isso que eu dei uma lida aqui antes. Diz assim: transbordou, porém, a graça de nosso Deus, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. A Escritura disse que existe só um Deus. Vamos deixar assim para aqueles que... Eu falo para todos. Vamos fazer um acordo? Quando eu me referir a Yahweh, quando eu falar Yahweh, é o Deus que vocês falam, tá? Que há só um Yahweh, que há só um Criador e um só mediador entre os homens e o Pai. Eu estou procurando aqui a terceira pessoa, ainda não achei. Eu vou achar lá em João 14, né, que é o Consolador. Romanos 16, 17. João 6, 46. Hoje vai ficar um pouco mais de leitura. João 6, 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto. Ele está falando dele mesmo, tá? Ele está falando dele mesmo. Yahushua é o que viu Yahweh, o que viu o Altíssimo. Então vamos ver aqui 1 Timóteo de novo, 6, 14, 15, 16 e 17. Vou ler porque o que importa é o que a Escritura diz e não o que eu falo. E aquele que tem ouvido, ouça. (6, 14 em diante).
diz assim: que guardes o mandamento, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Salvador, Yahushua, a qual, em sua época determinada, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno, assim seja. Aquele que tem imortalidade, só ele tem a imortalidade. E Yahushua está revelando aqui, vai revelar algo para mim e para você. Aquele que tem a imortalidade em si só. Vamos ler de novo, para compreensão mais clara. Diz assim: o qual em sua época determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano. Quem é o único soberano? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Médico dos Médicos, Yahushua. E aí, aqui não tem médico dos médicos, mas a gente sabe que ele é médico dos médicos. E aí, ele vai revelar o quê? O único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. É a ele honra, poder eterno, assim seja. Qual é o segredo do Pai? Qual é o segredo do Pai? Yahushua, seu filho. Ele é o segredo do Pai. Lembra que nós estamos falando de Trindade? Até então só temos visto duas pessoas. Só temos visto duas pessoas. Então, meus amados, tem muita coisa mal contada. E olha que o recinto religioso, ele é bom disso. Porque as pessoas que entram lá têm suas mentes, vamos dizer que manipuladas. É como se eles passassem em transe. O meu gatinho voltou aqui de novo. Tá querendo atenção. Vem. Vem aqui. Vem aqui aparecer pro pessoal. Então, as pessoas que entram lá, elas têm suas mentes furtadas. Eu costumo dizer que se nós quisermos ter controle sobre as pessoas, nós precisamos fazer com que elas entendam algo errado como se fosse certo. Porque uma das grandes desobediências hoje que eu vejo é o fato de ir a templo religioso, é o simples fato de a Bíblia, como diz os cristãos, que no meu caso é as Escrituras, é de que vê as Escrituras dizendo que eu não habito em templo feito por mãos. E eu enfiar minha Bíblia debaixo do braço, né, como os cristãos fazem, e ir lá para dentro. Isso é uma afronta ao Altíssimo. Isso é uma falta de discernimento, uma falta de reverência e a falta de temor. As palavras que eu digo são duras mesmo. Eu não tenho palavras lindas para te dizer. Mas o que eu tenho a te dizer pode salvar a sua vida. Eu estou procurando a terceira pessoa que só aparece em um cenário quando o outro vai. Mas vamos continuar na leitura aqui, irmãos. Agora vamos ver aqui Romanos 16, 27. Romanos 16, 27.
Romanos 16, 27, assim, diz assim: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelo século dos séculos. Assim seja. Por meio de quem ele vai receber as honras, o poder? Por meio de seu Filho. O Altíssimo, ele vai receber essas honras e esse poder de novo por meio de seu Filho. Porque aqui está falando glória, honra e poder. Por meio de seu Filho. E aí, hoje nós vemos alguns cristãos dizer assim: eu estou fazendo a obra do Criador, do Senhor. Que obra? A obra que tinha que ser feita foi feita pelo Filho do Altíssimo, por Yahushua. O nome gostoso de pronunciar, Yahushua. Maravilhoso. Aí diz assim, vamos ver mais um versículo aqui. João 17, verso 13. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si. Opa! Agora ele está indo para junto do Pai. Aí ele diz assim: eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo vos odiou, porque eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Meu gato aqui me mordeu. Porque ele quer atenção. Ele está ouvindo minha voz e quer atenção, e eu não estou podendo dar atenção para ele porque o pote dele está cheio de comida. Ah lá, foi comer. Então, assim, ele me mordeu, mas foi de brincadeira, tá, irmãos? Então, assim, porque do mundo eu não sou, como também eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica, ou seja, purifica, Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. Se nós tomarmos posse das palavras e fizermos uso dela diariamente, nós vamos ser limpos. Nós vamos nos limpando. Aí ele continua: assim como tu me enviaste. Opa, cadê a hierarquia? Aqui a hierarquia aqui. Mas na Trindade não tem hierarquia. Todos são deuses. Aí já começa, né? 3 deuses. Aí diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também vos envio. E a favor deles eu me purifico. Aqui está a palavra santifico. Mas eu vou dizer assim: eu me purifico a mim mesmo, para que eles também sejam limpos na verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um como tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Sejam eles em nós, para que o mundo crê que tu me enviaste. Então, tá vendo que existe uma hierarquia? O Pai enviou o seu Filho. O Pai enviou o Filho, e o Filho obedeceu. Tanto é que ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Tanto é que, antecedendo a sua morte, ele: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia seja a tua vontade, não seja a minha. Só que aí a gente vai vir os religiosos e vai dizer assim: é porque ele era homem. Tá bom. É porque ele estava cumprindo o papel como homem, para pagar o preço de resgate por nossas vidas, né? E então como é que fica isso aqui? João ainda 20, verso 16 a 17. 16 e 17. Disse-lhe Miriam, que na Bíblia do Almeida é Maria:
Disse-lhe Miriam, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Yahushua, na verdade, recomendou-lhe Yahushua, não me detenha, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhe, subo para meu pai e vosso pai, o meu Deus e vosso Deus. Além de ser pai, ele também é Deus dele. É criador dele. Porque a palavra Deus, ela significa criador. Mas essa palavra Deus, ela vem lá de Zeus, tá? Ela foi colocada no lugar do título criador. Então, assim como ele um dia de um só fez todos, que a gente vai ver isso agora em Atos 17, 24 e 25. E aí eu vou finalizar, porque isso aqui tem pano para mais, tem pano que dá muito mais manga. Dá muito mais manga esse pano aqui. Atos 17, que vai dizer que ele criou tudo de um só. Diz assim, né? O Deus, né? O Altíssimo, o Criador. O Criador que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele soberano do céu e da terra. Aqui está Senhor, tá? Eu que botei soberano. Soberano do céu e da terra. Porque soberano é a palavra correta, mas nos foram dada a palavra Senhor. E a palavra Senhor, todos nós sabemos que é Baal. Aí vai vir uns dizer assim, Baal é Senhor das moscas, que não sei o quê. Não, a palavra Senhor é Baal. A palavra correta aqui é soberano. Soberano. Então nós temos que ter atenção às palavras, porque, como eu disse antes, trocar as verdades do Criador, botar as mentiras e tirar as verdades. As verdades a história é verdadeira. Os nomes são trocados. Então, assim, o Criador que fez o mundo e tudo que nele existe, ele, soberano do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele não necessita de nada do homem. E aí vemos homens fazendo coisas desesperadamente, como se fosse para agradar o Criador, mas na verdade ele está fazendo aquilo que foi sugestionado para que ele fizesse, porque os homens têm o intento e gostam de serem servidos. Mas aí Yahushua diz assim, eu não vim para ser servido, mas vim servir e dar a vida em resgate de muito. Aquele, porém, que quer ser o maior, seja ele o que sirva. Você não vê isso acontecer. Essa não é a realidade dos recintos religiosos. Aqueles que são líderes lá na frente, eles são servidos. Quando Yahushua nem se compara com eles. Se ele estivesse nessa terra aqui hoje, sabe qual lugar que talvez fosse de sua preferência? Aonde hoje se encontram as pessoas dominadas pelo uso de drogas. Aquelas pessoas marginalizadas pela sociedade que vivemos. Aquelas pessoas da qual ninguém olha, ninguém se importa. Mas era elas que ele veio buscar. Por isso ele disse, o Filho do Homem não veio salvar os sãos. Não veio buscar os sãos. Os sãos não precisam de médico. Sim, os doentes. Vamos lá, meus irmãos religiosos. Desatem os braços. Façam alguma coisa, já que vocês querem agradar. Tantas pessoas envolvidas no crack, nas drogas, dependendo de um abraço. Vamos nos unir, vamos. Outro dia eu tentei fazer uma visita no Rocha Faria, não foi permitido. Porque eu ia visitar alguém que eu nem conheço. E o que aconteceu? Perguntaram se eu era de alguma igreja, eu falei que não. Se eu era de alguma outra entidade religiosa, eu falei que não. Então não podia. Se eu era familiar, eu falei não. Eu só queria entrar e fazer uma oração com a pessoa.
Eu fiz esse teste e não foi permitido, a não ser que eu pertencesse a alguma entidade religiosa, instituição religiosa. Então, nós vemos que um sistema está muito bem amarrado. Tem muita coisa mal contada. O pai e o filho, eles têm a mesma essência, mas existe uma hierarquia. Um é o Criador, o Altíssimo, inacessível, que tem a vida eterna. Ele tem a vida eterna em si. Só ele tem. E ele deu ao filho. Tanto é que nós vamos ver o filho dizer assim. Lá em João 10:34 ele diz assim para os fariseus, né? Vós sois deuses. Deuses no sentido de criarmos. No sentido do dom de criar. De criar coisas e, por exemplo, o homem ele cria quando ele põe a sua semente no útero de uma mulher. Por isso ele disse, é nesse sentido que ele disse, vós sois deuses, no sentido de procriar. Então isso na cabeça do religioso é complicado. Mas aí tem gente que diz, vós sois deuses, vós sois poderosos. Não, não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer no sentido de procriar. Porque da mesma forma que a mulher foi gerada do lado do homem, da costela, o Yahushua foi criado do lado do Criador, foi gerado do Criador para fora. Também a mulher foi gerada do homem para fora. E do homem é gerado vidas. Por isso ele disse, vós sois deuses. Mas, meus irmãos, só existe um único Salvador. Só existe um mediador entre o Pai e os homens. O Espírito do Altíssimo, ele está sobre nós, aqueles que estão com a verdade. Porque aqueles que têm o Espírito do Altíssimo, eles não se importarão com o que vão dizer a seu respeito, mas eles vão dizer a verdade, doa a quem doer. E eu posso dizer para você, o Espírito do Altíssimo está sobre mim, para trazer luz ao seu entendimento. Porque muitas das coisas encontradas no livro Bíblia está distorcida, mas com o intuito de nos levar a perder o foco. Então eu peço a todos que continuem dando apoio e que sejam libertos e tocados pelo Espírito do Altíssimo. Eu estou encerrando esse vídeo por aqui. Eu desde já agradeço aqueles que estão dando seus likes, estão visualizando até o fim. Os vídeos têm sido extensos, mas eu prefiro fazer assim do que particioná-los, porque existe muitas dificuldades para mim poder parar e fazer esses vídeos, então eu prefiro fazer direto. Eu sei que tem pessoas que me pediram para particionar, porque fica mais fácil compartilhar com alguém pelo Zap, e o vídeo longo acaba não indo. Mas eu quero dizer para você, existem aplicativos na Play Store que fazem a compactação do vídeo para que ele possa ser transferido pelo Zap. Então, pense, só existe um mediador entre o Pai e o Filho, e entre o Pai e os homens, entre o Criador e os homens. E Yahushua, ele é a ponte. O Espírito do Criador, ele está sobre aqueles que hoje dizem a verdade. Mas aí tem aquela outra questão que eu não posso deixar isso aqui de fora. O inimigo, ele tentou, de todas as maneiras, ser adorado, mesmo lá no céu. Ele não conseguiu. Ele veio para a terra. E aí as escrituras diz que ai da terra, ai do homem, ai da terra, porque ele veio para cá. Ai dos que habitam na terra, porque ele veio para cá. Então, nós não sabemos o que ele de fato tem e do que ele é capaz. Mas uma coisa é certa, ele é capaz de tudo para ser adorado, para nos levar à perdição. E hoje nós temos deuses do passado atuando na nossa vida. Como assim? Como você fala que temos deuses do passado atuando em nossas vidas? Palavras que foram originadas em entidades que se adoravam no passado,
são colocadas no nosso livro para que nós pronunciamos ela e venhamos a... Só pelo fato de pronunciar, torna-se uma adoração. Por isso que quando os hebreus eram levados ao cativo, eles tinham seus nomes trocados, principalmente os profetas, que os seus nomes tinham significado. Deus é meu juiz, vamos supor, né? O Altíssimo é meu juiz, e outros nomes mais. Eu só estou lembrando de Daniel aqui para mencionar. E assim, vamos deixar por assim mesmo. Então, Deus é meu juiz, né? O Altíssimo é meu juiz. Toda vez que alguém mencionasse o nome Daniel ou Daniel, quer dizer Daniel, porque foi substituído para Daniel, estaria exaltando o Criador do céu, da terra e da fonte das águas. Então pensem, o Espírito do Altíssimo, ele está sobre aqueles que hoje pregam a verdade. Porque lá em Lucas 10, se você ler, você vai ver que ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, aos cativos, né? Aos oprimidos, aos pobres, pôr em liberdade os cativos, dar vista aos cegos, curar os enfermos, né? Fazer os surdos ouvirem e os coxos andarem. Mas ele não prometeu riqueza, ele não prometeu glória. E aqueles que querem ter o Espírito do Altíssimo precisam ter a humildade de andar na simplicidade, porque daqui nós nada levaremos, mas que tenhamos deixado um legado para que quando nós sairmos daqui possamos deixar pessoas com o caminho para o Criador livre para elas poderem passar por ele. Porque, meus amados, a história é verdadeira. Os nomes foram substituídos. Mas não abandone a prática de leitura. Essa é as escrituras israelitas. Gosto muito dela. Gosto muito mesmo. Bom, eu acho que por aqui tá bom. Um beijo. A paz de Yahushua. E esse beijo vai pro coração.